Olá, bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita. No momento em que a gente grava esse episódio, acabou de passar na Câmara a PEC que acaba com a escala 6x1. A gente vai aproveitar esse debate para falar de trabalho e saúde mental. O nosso objetivo hoje é conversar sobre como o trabalho foi construído na nossa cultura. É uma ideia muito forte que o trabalho enobrece o homem. O valor que se dá ao trabalho é muito grande, né? Ser trabalhador já é um elogio por si só, já dá um valor para a pessoa. E o trabalho ocupa um espaço enorme na nossa identidade. Muita gente que conhece alguém ali pela primeira vez tem o ímpeto de perguntar uma das primeiras coisas, né? O que você faz? No sentido de com o que você trabalha, né? E não o que você faz em qualquer outra esfera da vida. De onde vem isso, né? Por que o trabalho, a gente coloca o trabalho nesse lugar? A gente vai falar sobre essa ideia, as origens da forma que a gente encara o trabalho e trazer isso para o presente. Como que essa forma existe agora num contexto de plataformização, uberização, discurso coach, inteligência artificial, tudo isso que já está tão entranhado no trabalho que a gente quer saber, né? Como é que a gente vai viver nessas condições e ainda ter alguma saúde mental? Isso é possível? É uma pergunta muito fácil que a nossa entrevistada vai responder. A nossa convidada hoje é a Mônica Gurjão, que é mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Ela também está atualmente fazendo pós-doutorado dela na Universidade de Saúde Pública da USP. Ela é professora da pós-graduação de Psicologia Social e Trabalho no Mackenzie. E além de ter esse histórico trabalhando com Psicologia Organizacional do Trabalho, também tem um trajeto clínico aí legal também da gente trazer à tona. E além disso, uma coisa que eu achei sensacional e que eu não vejo a hora de poder ler, a Mônica acabou de lançar um livro muito, muito, muito bacana. O livro trabalha na era da plataformização, o algoritmo da desigualdade no Brasil. E a gente está muito, muito feliz, Mônica, de você estar aqui hoje com a gente, com todo esse histórico, com todo esse repertório, para a gente poder conversar sobre uma questão que eu venho puxando um pouco a sardinha pro meu lado aqui, eu venho falando disso faz tempo, assim, eu acho que é uma questão nevrálgica pra gente discutir quando a gente tá falando de saúde mental. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, Mônica. É um prazer imenso, André, Luiz, estar aqui para esse bate-papo com vocês, para a gente tocar fogo nessas questões, que são questões nevrálgicas, que o André mesmo acaba de enunciar, e que a gente possa refletir sobre esse cenário, né, do mundo do trabalho, mediado por plataformas de inteligência artificial, o que isso tem de novo e o que isso também carrega de antigo, né? Que também meio permeia aí o debate da escala 6x1 também. Então é um prazer estar aqui. Hoje é um episódio Fogo no Parquinho. Eu e o Luiz, a gente brincou. Esse é o episódio que a gente vai fazer, que vai garantir que a gente nunca receba nenhum patrocínio de nenhuma empresa. E se a gente chegar nesse ponto, eu diria que a missão foi alcançada. O objetivo é exatamente esse. Vamos nessa, então. Mônica, então a gente acompanhou, né, esse último mês agora aqui, muito essa discussão em torno do fim da escala 6x1. Que sim, passou e a gente tem muito a celebrar, né, nesse sentido. Mas o debate dessa pauta foi acompanhado por discursos que sempre me chamaram muito a atenção. Primeiro, essa ideia de que brasileiro trabalha pouco, né, que a gente tem uma produtividade baixa, né, e que isso seria um problema gigantesco também. Mas muito associado a isso, também essa visão desse discurso do mas eu me realizo através do meu trabalho, o meu trabalho é o que vai me fazer. Se eu trabalhar menos, como é que eu vou virar bilionário, sabe? Esse tipo de coisa, assim, né? Então tem essa ideia muito grande, assim, do trabalho como um pilar central da nossa vida, assim, né? E eu queria ouvir de você um pouco, como você enxerga como essas ideias foram tomando forma, né, a respeito do trabalho, da nossa vida, por que esses mitos, assim, são tão persistentes? E acho que a pergunta mais interessante, talvez, ao final disso tudo, é por que tem tanto interesse e se produzir tanto cansaço nas pessoas? Então, vamos tocar fogo no parquinho, né? Esse é o convite. Não vai sair nada daqui vivo hoje, né? Vai tudo chamuscado, queimado. Só quando chegar as cinzas que a gente vai ficar satisfeito. Exatamente. Olha, André, quando eu estava me preparando, né, pensando nessa questão que a gente veio falando,
Eu pensei em compartilhar assim. A primeira vez que marcantemente eu ouvi essa ideia, mesmo que de maneira sorrateira, de que a brasileira é preguiçoso, preguiçosa, foi na minha vida lá de profissional de RH. Eu trabalhei 15 anos em RH, e aí eu tive um chefe, né, um CEO dos Estados Unidos, com quem eu tinha contato direto, porque ele morava aqui no Brasil, que uma vez ele chegou para mim, numa conversa dessas tipo assim, fortuita de empresa, e ele falou assim: "Cara, nada funciona no Brasil, nem o McDonald's vocês sabem entregar um lanche direito". E eu lembro como essa ideia era muito enraizada nessa empresa, porque era uma multinacional, um sentimento constante da gente lá que a gente era incompetente. Hoje eu fico, assim, como psicóloga, pesquisadora, muito feliz de dar conta desse trauma que eu vivi através através das minhas pesquisas. E daí, não querendo falar academiquez, mas eu acho que também não dá para responder essa questão e a gente combater visivelmente a Folha de São Paulo, porque vamos dar nome aos bois, né? Eles publicaram recente essa matéria que no Brasil a gente trabalha menos e nem é tão dedicado assim. Então não dá para a gente combater isso se a gente não tomar um pouco do que eu diria uma sociologia do trabalho aqui no Brasil. E aí eu vou tentar ser bem breve para dizer que eu gosto muito de uma ideia do Clóvis Moura, que é uma ideia de uma franja marginal. Então, para dizer assim, ó, o mercado de trabalho do Brasil, como é que a gente foi inserido no capitalismo? A gente foi inserido da pior maneira possível. A gente foi inserido à base do sangue, da porrada e da violência. Porque esse colonizador veio aqui expropriar nossas terras, as nossas riquezas naturais e as nossas vidas para proporcionar uma revolução industrial, uma elevação da Europa, expropriando, né, tudo que fosse possível da gente aqui. Quando finalmente, em um grande salto histórico, chega um momento, né, de se haver com esse passado, que poderia ter acontecido ali na época da abolição, o que a gente vê acontecer é uma falsa fake abolição. Eles estavam muito mais interessados em formar um mercado consumidor dos novos produtos industrializados aqui no Brasil, do que propriamente fazer uma abolição do jeito que se pedia, que seria inserir esse trabalhador negro nesse mercado de trabalho ali que estava se formando. Então, o Clóvis Moura, ele usa aí a expressão franja marginal para dizer que nessa inserção do Brasil no capitalismo, tem uma série de pessoas negras, que são deixadas à margem. Essas pessoas, elas não são nem tipo um exército reserva do mercado de trabalho. Porque uma coisa é você estar na sua casa com seu currículo feito pensando, uma hora dá. Não, essas pessoas, elas nem têm essa prerrogativa de que uma hora vai dar, porque elas historicamente elas estão à margem. Então, desde a abolição elas são jogadas à margem para todo tipo de exploração máxima da existência humana, e sabe-se lá, né, como a população negra até hoje persiste e existe no Brasil. E aí vai se formando um mercado de trabalho cheio de diferenças e eu diria desigualdades. E meio a essa desigualdade, aí a gente traz, né, os imigrantes com a ideia de que, assim, esse negro que está aqui é um preguiçoso, ele na verdade é inferior, esse indígena, coitado, nunca quis trabalhar. Então a gente precisa limpar isso tudo trazendo imigrante, né? Mas vamos E eu lá. acho, só para te interromper um pouco, Mônica, eu acho que sempre interessante, eu gosto de pontuar isso pelo menos, o quanto a ciência do cuidado e a ciência da compreensão da natureza humana está vinculada a esses projetos, né? Porque quando a gente está falando dessa época também, da construção desse mito, né? Do indígena preguiçoso, né? Do negro que não pode ser controlado, né? De alguma coisa assim, a gente tem a pleno vapor, rolando projetos de frenologia, né, rolando, né, que justificariam que essa seria a natureza, né, dessas diferentes etnias, né, esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente construir, que é, de uma certa forma, o campo desse entendimento do funcionamento do ser humano, né, o campo do psi, né, o campo sempre acompanhou de uma certa forma também a elaboração desse projeto, né. Ah, e é um julgamento, assim, essa visão contínua, né, de que, tipo, ó,
ficamos aí uns 400 e tantos anos numa condição de escravidão, agora não tem mais, então vamos lá, vamos trabalhar com gosto. Sendo que você saiu, não deu nada, né? Absolutamente nada para essas pessoas, né? E aí quer trazer alguém, alguém que seja o exemplo, né? Imagino que era esse caminho que a gente estava falando, né? Dos imigrantes. Nossa, perfeito. Aí vamos trabalhar com gosto e vocês, negros indígenas, não trabalham, então vamos trazer quem trabalha. Então, na acepção desse mercado de trabalho, a gente já vê marcada todas essas desigualdades, né? E aí vai se criando essa ideia até meio vira-lata. Eu gosto muito do livro lá da Márcia Tiburi, que ela fala do vira-latismo, porque ela vai falar que nessa construção desse Brasil vai passando essa ideia meio de vira-latismo, do preguiçoso, do incapaz, né? E assim, o imigrante, como aquele que vai salvar a gente, finalmente vai inserir a gente num mercado de trabalho decente, mas também ele chegando aqui num caráter bem exploratório nesse capitalismo que sempre foi dependente, né? Então, para isso aqui não virar uma aula de história do Brasil, isso tudo para dizer, gente, que essas ideias, elas são social e historicamente produzidas, remanescentes e presentes. Então, na hora que a Folha de São Paulo publica lá, por exemplo, essa matéria dizendo que o brasileiro não quer trabalhar tanto, que o brasileiro é até meio indolente, é uma matéria que se alimenta de todas essas razões que permanecem e que vão formando a nossa subjetividade. E que aparecem até, assim, em exemplos como esse que eu trouxe, né? Eu trabalhava numa organização, eu escutava aquilo, nunca me passava na cabeça rebater esse meu CEO, porque ele é estadunidense, é quase como se fosse de uma raça superior. Eu tinha que me subalternizar e encarar mesmo que brasileiro não é tão bom. Eu diria que isso vai formando até uma dimensão subjetiva desse viralatismo. É algo tão embrenhado, incorporado dentro da gente, através até de uma certa criação subjetiva psíquica, que é difícil de rebater. Não, é muito louco, né? É justamente isso porque, vendo essa origem que você falou, é interessante, né? Porque, beleza, entendo um colonizador trazer essa ideia, mas a partir daí ela fica tão arraigada a ponto de quem tá na outra ponta comprar, não só se submeter, mas também replicar, né? Muitas vezes o discurso, como a gente vê hoje, eu acho sempre um mecanismo muito fascinante, assim, mas como é que acontece, mesmo que você apresente essa história para a pessoa, ela continua, na verdade, ecoando o mesmo discurso, né? Mesmo ela estando numa situação precária, né? Luiz, é perfeito isso, né? Às vezes em sala de aula, uma vez uma aluna falou assim, eu tô cansada de ouvir você falar de história do Brasil e pronto, tipo, isso acabou, né? Não é que acabou, e não é que seja exatamente a mesma coisa, mas é que essas características, elas vêm se reinventando e são remanescentes, não, obviamente, da mesma maneira, mas de outras maneiras, né? Então, a gente vê que essa colonialidade do poder ainda é remanescente em diversos aspectos, né? Então, sei lá, outro fenômeno que acontecia muito nessa empresa que eu trabalhava era assim, a gente ouvia, a gente pode trabalhar, assim, troca 10 trabalhadores brasileiros por um na França, como se um na França pudesse produzir mais, assim. Então, uma série de ideias, de ações que vão trazendo essa recolonização, né? Na verdade, até diria, a gente nunca deixou de ser colonial. Então, essas ideias, elas vão se reinventando, né? E, de uma certa forma, eu acho que a expressão contemporânea disso é a própria ideologia do coach, né? A própria ideologia do autoempreendedor, né? Do eu ser empresário, né? Esse tipo de lugar não deixa de ser a expressão contemporânea, talvez, dessa forma de submissão, né? Não sei direito a palavra que usar aqui. Até porque eu posso estar errado, não é minha área. Se eu estiver cometendo algum engano aqui, por favor, me corrijam. Mas eu acho que, do ponto de vista macro, eu acho que a gente também nunca se organizou enquanto país para ter um projeto de mudança da nossa matriz produtiva que realmente batesse de frente com esse nosso lugar enquanto um país de capitalismo dependente, né? Então não tem como você criar uma outra mitologia do nosso papel mundial no mercado de trabalho, assim, né? A gente, Mônica, até indo nessa mesma linha, e até trazendo agora já mais para o presente, né, que acho que vai ser a maior parte da nossa conversa. A gente falou no começo, né, dessa visão bastante romantizada do trabalho, e nessa sua primeira resposta, acho que você, né,
deu uma explicada de por que pelo menos em parte, né? Imagino que seja uma coisa bastante complexa, mas acho que muito vem dessa nossa história, né? Apesar disso, essa discussão da escala 6x1 trouxe bastante apoio da população, né? Acho que o dado que para mim, assim, foi mais significativo, tem uma pesquisa da Quest que bateu 68% de apoio, né, da população ao fim da escala. Aí eu queria saber, assim, de você, isso significa uma mudança na percepção, talvez, de que, sobre as pessoas do que o trabalho significa? Então estamos caminhando para mudar um pouquinho e o trabalho deixar de sair desse altar um pouco? Como é que você vê esse apoio? Olha, eu vou tentar pegar o gancho na fala do André, para, né, a gente falar da escala 6x1, esse apoio popular, quando o André fala que parece que a gente nunca saiu dessa matriz de dependência, e aí para denunciar que tem uma elite, assim, de rapina que faz questão de manter essa eterna dependência. Aí eles usam as estratégias midiáticas, dentre outras, em defesa de que, olha, se o país acabar a escala 6x1 vai quebrar tudo, né? Isso aqui não vai dar. Então, é uma elite que ideologicamente está sempre defendendo essas ideias de dependência e subordinação, né? Aí, eu acho muito fantástico, Luiz, quando você fala da escala 6x1, do apelo popular que isso ganhou, eu diria até apelo eleitoral que isso vem ganhando. E eu vou te dizer a chave que eu leio. A chave que eu leio é assim, quando a gente fala da abolição, a gente vai lá, ai, a princesa Isabel, a bonitona foi lá. A gente apaga os movimentos populares, a gente apaga a luta histórica da população negra, a gente apaga o histórico dos quilombos. Houve resistência, houve morte, houve luta para a gente chegar na abolição. Quem conquistou a abolição foi a população preta. Eu transponho isso para dizer que os trabalhadores, eles lutam. A gente costuma colocar os trabalhadores como uma grande massa de gente alienada. Eu acho que os números que você trouxe denunciam o contrário. Quando a gente olha que o Rick Azevedo foi lá e encabeçou isso, né, com a Erika Hilton, vamos pensar. Ele era um trabalhador balconista. Essa é a maior denúncia, que ao contrário do que até uma certa esquerda progressista coloca, né? Tem gente que acredita nesse trabalhador alienado. É mentira, o limite é mentira. Esse trabalhador existe e ele resiste, e cabe a gente acompanhar esses movimentos de resistência. Para mim, foi muito emblemático na pesquisa também ver o movimento de resistência que é dos entregadores, né? Que eles se chamam entregadores antifascistas. Eles têm pautas próprias, eles têm exigências e têm uma luta. Então, se a escala 6x1 finalmente cair, né? Ao contrário do que essa elite está segurando até agora, via Flávio Bolsonaro, pô, isso aí é uma conquista da classe trabalhadora, que também conquistou uma CLT e que também teve várias conquistas históricas. Acho que isso tem que ser reforçado, sabe? Sim. Eu tenho uma dúvida quanto a isso, Mônica. A gente reconhece, né, um trabalho histórico de operariado, né, trabalhadores em geral, em conquistas políticas. A minha dúvida é assim, se esse apoio, a gente pode dizer que assim, isso pode motivar uma mudança. Aí até uma pergunta abstrata, de certa forma. Mas essa percepção do trabalho com essa importância, você acha que esse apoio talvez reflita uma mudança um pouco nesse sentido, de falar, o trabalho tem um espaço não tão grande, talvez, ou tem um espaço devido que é menor do que deveria ser na minha vida, ou é mais motivado por questões concretas e materiais mesmo, assim, de, tá precário demais, eu quero trabalhar menos, e não tem tanto esse lado de, não, o espaço do trabalho deveria ser menor, porque, sei lá, a vida é mais do que isso. Nossa, excelente pergunta, Luiz, né? Ou seja, esses trabalhadores que estão aí, eles estão todos nesse grande movimento de luta trabalhista, ou o que mais que tem aí, né? Vamos olhar dialeticamente. Eu acredito que, mais do que nunca, os trabalhadores vêm percebendo que esse discurso coaching, meritocrático que o André trouxe, ele se desfaz, assim, muito facilmente. Porque eu acho que eles vêm percebendo que trabalhar mais, se matar, não vai trazer essa bonança que o capitalismo vem prometendo. Acho que mais do que nunca a classe trabalhadora vai vendo que não é se matar de trabalhar que eu vou enriquecer. Eu acho que esse discurso coaching vai se desmanchando na materialidade mesmo.
quando isso não se reverte em realidade. Então, eu quero acreditar que tem uma grande massa aí da classe trabalhadora que engaja nisso via adoecimento, seja físico, seja mental, adoecimento de uma sociabilidade que vai falindo e que vai colocar essas pessoas nessa luta também. Então, acredito que tem sim uma galera politizada, mas tem uma galera adoecida. Por fim, eu ia citar só um exemplo. Eu tive uma aluna semestre passado que ela falou assim: Pro, eu entrei nessa luta porque eu trabalho na escala 6x1 e eu comecei a ter assim, sintomas físicos de tremer, perder cabelo. Eu tô com psoríase, então assim, eu não sei se eu sou contra a escala 6x1, mas eu sei que eu tô doente. Então acho que tem isso, sabe? O trabalhador, a trabalhadora sentindo na pele, literalmente. Sim. E eu acho que até isso existe uma cooptação para desmerecer esse discurso também, né? Eu odeio a segmentação por geração, tá? Eu queria muito colocar isso em pauta. Essa coisa para mim de geração Z, geração é a pior criação de categoria de análise pra gente fazer qualquer coisa, porque é um grupo tão heterodoxo, assim, não faz o menor sentido. Mas eu acho que um jeito de apagamento legítimo desse cansaço, dessa doença, é como a gente vê como as pessoas dentro do mundo corporativo falam sobre a geração Z. Ah, não quer nada com nada, não tá interessado no emprego, não sei o quê. Eu falo assim, meu, é claro que não tá. Tudo que vocês prometeram pra eles não vai acontecer. A pessoa vai trabalhar 6x1, não vai comprar uma casa, não vai conseguir sustentar uma família, não vai se aposentar, sabe? Então, não caiu a máscara, sabe? Por que a É o mínimo, pessoa... né? É o Não é nem um mínimo, luxo, né? assim, é o mínimo. Exato, exato, sabe? Então eu acho que também é muito interessante isso e eu acho que toca muito bem num outro assunto que tá muito em pauta esse mês e que eu acho que faz sentido a gente tocar nisso também. Esse mês foi um mês de vários reboliços pro mundo, pro mundo do trabalho, porque além da aprovação do fim da escala 6x1, também entrou em vigor esse mês a NR1, que é essa normativa que começa a responsabilizar a empresa pela promoção de riscos psicossociais que trazem exatamente esse adoecimento, né, para o trabalhador. Eu queria saber de você um pouco como é que você vê, então, essa questão da NR1 frente a esse lugar de adoecimento, né? E o que significa a NR1? Quais são as possibilidades que ela traz, mas talvez também quais são os limites dela? Queria saber um pouco a sua visão sobre esse tema. Tá, só para não perder o gancho e a gente também tocar fogo nesse pedaço do parquinho, eu super concordo com a sua crítica, André, dessa perspectiva geracional. Eu sempre brinco nas minhas aulas, vai lá na comunidade, ver se o jovem da geração Z corresponde a isso aí que vocês estão vendendo. Ou se ele está fazendo todo tipo de bico para sobreviver e fazer sobreviver os que estão ali com ele. Então, assim, é um recorte de idade que apaga raça, que apaga gênero e que apaga classe, né, em nome de uma perspectiva só geracional, né. E aí bota toda a geração Z como um bando de vagabundo que não quer trabalhar, apagando uma série de questões, né. Eh, mas falando da NR1, né, mantendo aqui o foco, olha, a princípio eu vou colocar que é interessante que tenha sim, essa expansão da norma regulamentadora, porque parece que as pessoas esquecem até que já existiam e existem várias normas regulamentadoras, né. Então vamos dizer, uma evolução aqui entre 1000 aspas, tá, sobre algo que já existe. Então, por um lado, que bom. Por outro, pensando de maneira dialética, bom porque, como, até que limite, né. Eu acho que é bom porque tensiona as questões de saúde mental e responsabiliza as organizações. Agora a gente pensar se essas organizações, até que ponto elas estão dispostas a pensar nessa questão, é que nos cabe aqui, né. Então, partindo aqui da minha experiência como alguém que já trabalhou muito em RH, sabe o que acontecia? Quando chegava alguma demanda, né, uma vez, por exemplo, eu respondi uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, quando chega a demanda, a gente não está preocupado em mudar a estrutura organizacional, a gente está preocupado em como juridicamente produzir uma resposta. "Ah, vocês estão dizendo que essa cola, lá na época, é abrasiva. Ah, então bota uma luva no trabalhador e bota uma máscara". A preocupação não era, tipo assim,
essa cola aqui não dá para trocar por outro produto, fazer uma reengenharia aqui do processo? E eu vejo a questão da saúde mental assim, eu vejo uma correria dentro das organizações de estabelecer um monte de protocolo, teste, estudo de clima, como maneira deles se resguardarem de auditorias ou, sei lá, multas, do que realmente um espaço que as organizações estejam abertas a pensar sobre isso. E aí, vamos lá, no limite, como é que capitalismo conversa com saúde mental? No limite, não conversa, né? Então, por um lado, eu vou me colocar aqui como defensora da NR1, com um dispositivo que vai tensionar o capitalismo, vai ter que engolir isso daí. Por outro, no limite, eu não acredito num capitalismo que proporcione saúde mental, ou que, assim, na acepção mais profunda, que capitalismo possa conversar com saúde mental. Porque é um sistema que tem por base a produção de desigualdade. Então, como é que isso aí vai conversar com saúde mental? Né? Então, temos aí uma contradição, né? É uma solução burocrática, né? Eu queria até que vocês dois, como especialistas, né, na área, estudam muito, né, sobre o universo do trabalho, o que a NR1 propõe de diferente, assim? Porque acho que o que a gente vê até agora, assim, é sempre essas iniciativas, sabe, meio assim, teve um suicídio na escola, aí a escola faz uma palestra, né? É o clássico. E as coisas num ambiente corporativo parece que é a mesma coisa, assim, precisa falar de saúde mental? Vamos fazer, então, umas rodas de conversa, essas coisas assim, né, que no fim não dão em nada, né? Tem alguma coisa diferente que a NR1 talvez possa trazer? Uma coisa que eu acho interessante é o mapeamento desses riscos psicossociais. Outro tempo eu Exato. até conversava com a turma dessa pós, né? E aí a gente estava debatendo até assim, vamos voltar assim, o que é o mapeamento? O mapeamento deveria partir do pressuposto de se discutir o que é saúde mental e discutir os diferentes fenômenos que vão atravessar a saúde mental. Eu acho interessante as empresas serem obrigadas a isso. Porque elas são obrigadas, de maneira ampla, a pensar em condições de trabalho, porque como eu vou falar de saúde mental se eu não revisitar as minhas condições de trabalho? As condições de liderança de uma organização, revisitar as condições, por exemplo, de assédio, né, de excesso de carga de trabalho. Então, ao dizer assim: "Ó, vocês vão ter que mapear", abre, assim, uma prerrogativa para pensar em dezenas e dezenas de questões estruturais de como um trabalho vai se organizar. Então, eu acho legal que as empresas sejam obrigadas a isso, porque no limite, elas estão sendo obrigadas a pensar na estrutura de trabalho. Para dar aqui um exemplo mais claro, no limite elas estão sendo obrigadas a pensar essa carga de trabalho, de metas, de produtividade, isso aqui é humano ou é desumano? Então fazer NR1 é ter que pensar sobre essas questões, né. Infelizmente eu já vejo algumas organizações que aí elas escondem coisa por debaixo dos panos, não é bem assim e tal. Mas no limite é uma norma regulamentadora que vai tensionar a olhar a organização do trabalho, para falar aqui com o Dejurs, que é um autor que eu gosto também. Então o Dejurs ele vai falar que a organização do trabalho ela pode adoecer. E a NR1 ela vai dizer assim, então vamos olhar para a organização, o que dentro dessa estrutura é adoecedor. Acho que isso é uma questão muito importante. Para mim, a grande questão da norma regulamentadora é exatamente essa, Mônica. É importante a gente entender que até o momento atual, nenhuma empresa devia nenhuma prestação de contas para ninguém sobre esse adoecimento interno, que entra nessa configuração disso que a gente chama de um fenômeno de saúde mental, né? Acidentes do trabalho, ela tem que prestar contas, porque tem uma normativa de segurança do trabalho. Então eu acho que, assim, pode parecer pouca coisa, mas até a possibilidade da gente ter uma produção de dados, sabe? Que a gente pode de fato olhar e isso pode guiar, por exemplo, novas políticas públicas ou novas regulamentações ou novas leis trabalhistas que podem ajudar de alguma forma. Então, nesse sentido, é uma coisa muito positiva, assim. Mas, de novo, é quase que fazer com que as empresas lidem com a questão da saúde mental da mesma forma que elas lidem com questão contábil. Então, deixa eu olhar aqui na lei o que exatamente eu preciso prestar contas. Quer dizer então que se o meu médico do trabalho não der o CID tal e der o CID
tal, isso significa que o Ministério Público não vai ter nexo causal, então isso daqui não precisa entrar na conta. Ah, e se eu pedir no teste admissional para a pessoa responder uma escala de depressão, aí eu consigo estabelecer que ela já entrou aqui com uma depressão, então não foi o ambiente. Então, entende? Essa aqui para mim é a grande questão. Sim, elas têm que prestar conta. Mas ela tem que prestar conta e a gente sabe que todo mundo sonega imposto, sabe? Então, não tem, tá no mesmo patamar, assim, essa coisa. É melhor do que não ter, eu concordo totalmente, assim, sabe? Mas é uma solução burocrática, mais do que qualquer outra coisa. E aí eu acho que até tem um post que a Mônica fez recentemente no trabalho, que eu assino no Instagram dela e que eu assino embaixo, que é um pouco essa coisa da gente entender, gente, o iFood pode estar perfeitamente adequado com a NR1 e continuar tendo como modelo de negócio a produção de precarização do trabalho de toda uma classe de profissionais, assim. Uhum, sim, sim. Deixa eu aproveitar até, André, porque aí já dá um gancho perfeito para nossa pergunta seguinte, que é justamente, né, tem a ver com o iFood. Essa coisa, assim, de plataformização, uberização, é incrivelmente recente, mas, assim, ela entrou e foi muito rapidamente integrada, assim, ao modo de trabalho, né? Tipo, agora é assim, bola, né? Bola pra frente. Aí eu queria saber de você, Mônica, a gente queria, né? Foi meio isso. Agora é assim, mudamos de fase e é assim, e vamos trabalhar dessa forma. Queria dar uma distanciada um pouco e você tentar chamar a atenção. Olha, o que aconteceu a partir desse momento que muita coisa mudou de forma muito significativa, mas que ninguém, assim, foi um negócio tão engolido que ninguém, acho que conseguiu se dar conta, né? Do que aconteceu pra gente a partir dessas mudanças no tipo de trabalho que se faz hoje em dia, em larga escala, né? Perfeito. Olha, Luiz, né, parece meio que foi um grande ineditismo que, pô, chegou aí as plataformas e de repente a gente estava pegando o Uber e pegando lanche, pedindo lanche pelo iFood. Mas eu vou fazer um breve recorte para dizer que essa lógica, ela pré-existe às plataformas. Então, tem uma pesquisadora, não vou poder não falar dela, é muito bonito o trabalho dela, que é a Ludmila Bilio. Ela tem um livro chamado Sem Maquiagem, onde ela vai mostrar que, por exemplo, essa lógica já existia nas revendedoras da Natura, da Avon. Elas têm uma plataforma, né, que entre aspas, que era a revistinha. Só que ela não era uma funcionária da Avon e da Natura, ela era o quê? É uma revendedora, olha aí, uma grande empresária de si mesma, uma revendedora que comprava produtos, assumia o risco, tinha que fazer o marketing, a venda, tudo. Essa lógica, então, ela pré-existe, ela vem até como um aprofundamento das lógicas que a gente chama tayloristas de trabalho, que é uma lógica que cada vez mais vai responsabilizar o indivíduo, cobrar você pela sua máxima performance. E aí, essa lógica é como se ela fosse só se aperfeiçoando. Então, se aperfeiçoando, e aí a gente vê ela se aperfeiçoarem em plataformas agora. Por que que no livro eu falo de plataformização e não de uberização, né? Uma vez uma pessoa até chegou para mim e falou assim, bota no título do livro uberização que vai vender mais, né? Tem um livro, que já tem um, né, que chama Uberização. Eu entendi, provavelmente iria vender mais, mas é que uberização vai falar dessa face precária do trabalho que é mediado por plataformas. Aí a gente tem um monte de gente, tem o Uber, tem o iFood, tem a trabalhadora doméstica que você pede por aplicativo, a manicure que você pede enfim, né? Só que a plataformização vai falar desta lógica muito maior, que dentro dela também tem o trabalho precário, mas que é uma lógica de dataficação de tudo. Tudo vira dados, dados não são coisas naturais, dado não é uma coisa que brota naturalmente, dado é uma coisa criada e explorada e que dá muita riqueza para as empresas que fazem isso. E é uma lógica que vai criando tanto um modo político-econômico quanto subjetivo de ser. Então é a gente entender assim, olha, uma plataforma, ela não é só um instrumento tecnológico que eu vou lá e peço uma chamada, né, um veículo. Uma plataforma é um fenômeno que é político, social, econômico e também subjetivo, porque vai modulando o jeito que a gente está convivendo.
Um belo exemplo somos nós três aqui conversando em uma plataforma, gravando um podcast. Aí, se eu vou gravar um podcast em uma plataforma, se eu vou atender meu paciente em uma plataforma, se eu vou pedir algo no meu banco, é uma plataforma. Então, vê, é uma lógica que vai se espraiando para quase todas as operações da vida. Ah, eu quero um date. Onde é que você vai? Você vai numa plataforma. Aí tem a plataforma para você buscar alguém. Então, ao falar de plataformização, é para chamar a atenção disso, né? Dessa lógica que vai se espraiando para toda a vida e para dizer que, assim, meu, se você acha que uma plataforma é um instrumento neutro, que não existem vários interesses sociais, políticos em torno delas, então volta 10 casinhas. Se você acha que uma plataforma ela não está extraindo a sua vida e modelando e modulando a sua vida, então volta 10 casinhas. As plataformas, elas operam tudo isso, né? No livro eu falo muito do mundo do trabalho, mas tem um capítulo que eu vou falar, por exemplo, de dates, sociabilidade, uma série de coisas que a gente faz que também é permeado por essa mesma lógica, né? Ô, Mônica, é interessante, ó. Eu queria até que você, aproveitando então que você colocou no livro, né, até essas outras dimensões, achei interessante que você falou, o último episódio que a gente gravou antes desse aqui foi sobre masculinidades, né? E aí teve a mesma, até bastante equivalente, assim, uma coisa que uma hora a Isabela, que era a nossa entrevistada, ela falou, olha, na verdade esse problema é antigo, né? Ele ganhou uma escala maior e tem novas formas de se expressar pelas, né, novidades contemporâneas que a gente tem, mas em essência o problema é antigo. É meio o que você trouxe, né? Na verdade essa questão já existia, a plataformização com uma tecnologia que a gente tem hoje tornou isso maior, né, mais visível, mais presente, mas o problema é o mesmo. Como que você sintetiza esse problema, que é o mesmo, assim? O que é que tem aí que sempre teve? Nossa, perfeito. Por isso que no livro a gente fez questão muito de destacar a questão da desigualdade social, que é vamos dizer, o campo de pesquisa da minha orientadora. Então, é para dizer assim: olha, você está achando que plataforma é tudo novo, modernidade? Não. As plataformas, elas fazem uma gestão e até ampliação da velha desigualdade social que o capitalismo, desde a sua base, vem propagando. Então, se você acha que é só uma modernidade digital, pelo contrário, as plataformas elas estão navegando nesse mar de desigualdade social que, por exemplo, no nosso caso no Brasil, existe desde que a primeira caravela chegou aqui. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mesmíssima, não é uma comparação em pé de igualdade, mas de continuidade, né. Eu achei muito legal a sua pergunta, né, Luiz, porque assim, o fenômeno Red Pill é tudo novo. Não, calma, o patriarcado e o machismo, eles existem secularmente, né, anterior ao capitalismo. Agora, como essas ferramentas digitais, elas vão potencializar e propagar isso? Sim. A exploração e a expropriação do trabalhador, nossa, sempre existiram desde que capitalismo é capitalismo. Agora essas plataformas, elas vão dizer assim: "Eu vou navegar nessa onda e eu vou lucrar milhões nisso", né. E só para retomar a fala do André, que eu achei muito legal, é assim, né, o iFood vai surfar nessa onda e aí ele vai dizer: "Olha, tá tudo certo". Inclusive, eu tenho um guia para NR1, porque o iFood teve a disfarçatez e lançou um guia para NR1. Se colocar no lugar que ele pode falar de saúde mental, quando a grande fonte de lucro da empresa é desigualdade social, a expropriação de vidas de trabalhadores, sobretudo homens negros e periféricos, que é o grande público de trabalhadores do iFood. Então as plataformas elas não inventaram a roda, mas elas descobriram que desigualdade social dá muito lucro. E Mônica, tem uma coisa que você traz aqui um pouco, que é esse verniz da modernidade, né? Esse verniz da tecnologia, assim, e da promessa de uma coisa, essa ideia até de uma tecnocracia, né? Que a tecnologia vai entrega pra gente uma coisa que é justa, né? Que é neutra, né? De uma certa forma. Só que você falou uma questão que eu acho que não dá pra gente passar batido, porque ela é um ponto filosófico que a gente dá como uma coisa muito natural e merece ser discutida.
Você disse na sua resposta, um dado é uma coisa inventada. E isso é uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar passar batido. Porque a grande obsessão que existe no mundo hoje é o dado é evidência e tudo que eu preciso fazer precisa ser baseado nessas evidências. Então, explica pra gente um pouquinho mais essa questão de por que um dado, na verdade, é uma coisa inventada. Eu acho que vale a pena a gente entender isso um pouco melhor. Perfeito, André. Eu vou começar aqui do lado que eu ando conversando, que é a tecnologia, e vou tentar chegar na saúde mental. Né? Por que um dado é inventado? Bom, quando começou muito esse fenômeno aí de plataformas, inteligência artificial, até uma galera tinha um discurso que assim, dados são o novo petróleo. Como se fosse assim, ó, o petróleo está aí na natureza, existe, eu vou só lá e extrair o petróleo. Isso vai apagando que o dado não é natural assim como se pretende nessa história. O dado, na verdade, é algo criado, né? Então, por exemplo, eu vou comprar uma medicação na farmácia, eu vou comprar, sei lá, um anticoncepcional, eu estou lá comprando. Isso é um dado? Depende de quem está interessado. Talvez uma empresa que vende, sei lá, testes para gravidez esteja muito interessada nessa informação, para entender quando é que essas mulheres estão comprando o anticoncepcional e deixando de comprar, qual é uma possível oferta do meu produto. Então, o que eu quero tentar sistematizar aqui é que um dado ele se torna interessante quando tem uma expectativa de mercado em cima daquilo. Então, as empresas elas vão lendo informações da nossa realidade, dados tanto da nossa materialidade até quanto da nossa subjetividade e entender como elas vão rentabilizar em torno daquilo. Então, por exemplo, o horário que as pessoas acessam o Instagram, isso é um dado? Isso se torna um dado porque a Meta lucra milhões ao saber qual é o horário em cada localidade que as pessoas ficam mais online. Então, o data ficar à vida é transformar operações em questões que sejam rentáveis, né? Talvez trazendo isso para a questão da saúde mental, sim, existem vários interesses em transformar aspectos, fatos da saúde mental em dados. E aí até indicando o que é uma boa saúde mental ou o que não é uma boa saúde mental. Aí eu vou fazer um estudo, quantas pessoas têm um hobby, né? Ah, mas isso é um dado? Se eu vou vender a ideia de que um hobby é um bom preditor de saúde mental, aí isso vira um dado, porque tem um interesse por trás. Quantas pessoas têm insônia ou não? Isso é um dado? É claro, para a indústria farmacêutica é um super dado. Então, qual medicamento eu vou disponibilizar mais e mais se no mundo cresce a insônia? Então, transformar também questões de saúde mental em dado, isso é extremamente lucrativo para uma série de indústrias, né? Só para citar um exemplo, tem uma pesquisadora chamada Fernanda Bruno. A Fernanda Bruno, ela mapeou 10 aplicativos que mapeiam coisas do dia a dia do ser humaninho que tem aquele aplicativo. Só que esses aplicativos vão meio te mostrando se você é ansiosa ou não. Ou seja, ela faz uma leitura de um aspecto da sua vida, transforma isso em um dado e lê esse dado como um bom ou mau preditor da tua saúde mental para te dizer que tu tem ansiedade ou não. Mas o que está por trás dessa leitura desse dado, né? Eu diria que essas leituras têm muito uma lógica do norte global, do que o norte global entende como saúde mental ou não. Ou seja, por trás desses aplicativos, dessas plataformas, opera muito uma lógica generalizante que não obrigatoriamente é a melhor, que não obrigatoriamente é a saúde mental. É um dos conceitos, é uma das formas de se pensar em saúde mental, só que aí a gente impõe isso para todo mundo, né? Então, transformar dados da vida das pessoas recorrentemente e pegar esse dado para patologizar alguém, isso é preocupante. Então, porque agora você teve uma variação de humor. Mas quem disse que variação de humor é um significado de adoecimento? Quando foi que a gente parou de entender que variação de humor é algo natural da vida? Eu acordo hoje com muita raiva, com cólica. Então, agora eu estou mais tranquila. Até que ponto esse dado, que é um dado natural da existência, vira lucro para a empresa e vira patologização? E eu acho que tem essa ideia também, porque eu quero voltar para esse assunto, porque eu acho que ele é muito significativo, mas eu queria ir por um outro caminho antes. Porque eu acho que tem uma coisa que esses dados que eles
qual é o interesse desses dados, né? Que você acaba criando uma certa previsibilidade e uma capacidade de manipulação de comportamento, digamos assim, certo? Para conseguir escoar essa demanda por vários tipos de necessidades básicas que o ser humano tem, a criação de serviços que, de uma certa forma, vão extrair valor dessas necessidades que a gente tem, né? E eu acho que essa é uma discussão que faz sentido com outro ponto de tecnologia, para além das questões da plataforma, que tem aparecido muito, tá muito em voga, até na discussão que isso tem com saúde mental, que é a ascensão das LLMs, tá? E aqui eu acho importante esclarecer, tá? Por que eu tô falando LLM, gente? É que o marketing quer te convencer que é inteligência artificial. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo. Não existe inteligência artificial, esse é um conceito de marketing, ele sempre foi um conceito de marketing. Inclusive, o pesquisador que cunhou o termo, disse já que cunhou o termo porque ele achou que ia ser mais fácil conseguir verba para a pesquisa dele se ele chamasse de inteligência artificial do que o que ele realmente queria chamar. Então não existe inteligência artificial. É igual a uberização como título pro livro da Mônica. Não, esse aqui vai ter mais entrada ali. Eu gosto do termo, da definição que o Nicoleles usa, né? Que é NINA. Nem inteligência, nem artificial, né? Perfeito. Então, sem dúvida. Mas eu acho que é uma coisa interessante de falar isso. Como é que a questão da inteligência artificial entra nesse lugar, que eu acho que o que eu quero dizer é isso, que parece que todos os aspectos da nossa vida social parecem ser cada vez mais ocupados por um serviço e, ao mesmo tempo, por um sistema de extração de dados, né? Mas, André, o LLM que você falou, então, é o que a gente entende popularmente como inteligência artificial. Essas coisas. Tá. É o Large Language Models, né? Grandes modelos de linguagem, né? Esse tipo de coisa. Tá, beleza. Perfeito. Que pergunta sensacional, né, André? Minha cabeça até, assim, pensa que explode em vários caminhos, né? Até deixei anotado aqui, mas te ouvindo, enfim, vou aqui no que foi me ocorrendo, né? Que é primeiro endossar isso que você está dizendo, nem inteligente e nem artificial. Eu acho que é muito legal quando o Nicoleles também coloca isso, porque a gente cria quase uma ideia de algo assim espetacular, sobre-humano, né? Algo assim inteligente, até assim sobre a inteligência humana. E como se fosse de uma artificialidade apagando a materialidade. Para mim é muito importante a gente não apagar a materialidade, porque assim, vamos primeiro colocar essas LLMs na esfera de estruturas tecnológicas que depredam o planeta, depredam água, depredam terras raras, depredam uma série de ecossistemas. Então, não existe software, não existe aplicativo, plataforma, se não existir o hardware. E aí a gente tem que ter um debate ético, eu diria assim, o que esse hardware está tirando da gente? É lítio que é explorado na África pela mão de crianças? Para eu ter um iPhone mais desenvolvido, vale a pena? Em que momento a gente também apaga o debate ético de a gente está tirando ouro da Amazônia para passar por um refino de uma empresa italiana para esse ouro voltar num iPhone caríssimo e tá tudo bem a gente fazer isso, né? Então, dizer que não é inteligente é importante dizer que não é artificial. Nuvens são baseadas em materialidade, em data center, que acaba com a água do planeta, que depreda, né? Então, não é artificial, tem materialidade. Essas tecnologias, elas têm materialidade, elas só fazem questão de esconder. Outra materialidade que elas têm, que eu debato no meu livro, são os trabalhadores apagados. Então, eu vou lá, eu digo que eu tenho um chat GPT maravilhoso. Pronto, isso aqui é uma inteligência artificial. Olha só como a máquina é linda. A máquina é baseada na tecnologia Transformer, que mudou tudo. Mentira, existe uma série de trabalhadores que trabalham limpando essa tecnologia e aperfeiçoando. Existe trabalho humano por trás, né? Alguns vão chamar de ghost workers. Então, para hoje você ter, por exemplo, esse aspirador aí que você acha lindo na sua casa, né, limpando o seu chão, um monte de trabalhadores subremunerados ficaram tagueando foto de cocô online, para a máquina entender o que era o cocô, e que o cocô tem diversas formas, porque tem o cocô do gato, do cachorro, do periquito, da pessoa, do ser humano. Então,
dizer que essas LLMs não são assim tão artificiais assim, existe muito trabalho humano. E também para dizer que essas LLMs, elas vão perpetuar algo que eu acho muito importante, que é um colonialismo digital, né? Que é para dizer assim, existe essa grande, massiva extração de dados de tudo na vida. Tudo na vida se transforma numa operação que é rentável, como o André bem disse antes na pergunta dele, assim, é tudo que eu posso olhar para a vida humana e rentabilizar. Aí isso aqui vira um dado. Só que isso é operado por grandes empresas que estão no norte global, que vão explorar esses dados e vão operar essa lógica do norte global aqui. Então a gente não pode deixar de falar que essas LLMs, elas estão inseridas em um contexto de Big Techs. Então, essas Big Techs, elas estão a toda hora expropriando nossa vida através de dados, movimentando uma série de interesses, né, sobretudo financeiros, e que elas operam isso dentro de uma lógica do norte global. Ai, Mônica, entendo como. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu nem lembro, uns 15, 20 dias atrás, eu estava atendendo uma determinada pessoa, e aí eu estava fazendo o prontuário dela online. E aí eu fui usar a inteligência artificial só para ajeitar os prontuários. E aí eu tinha usado uma palavra ali que era spilicute. Essa paciente usou essa expressão, spilicute, tá? Essa expressão, ela é muito importante no cearenseis. Eu sou do Ceará, a gente usa muito a expressão spilicute. Na hora que a IA foi corrigir lá, né, ajeitar o prontuário, ela trocou a palavra spilicute por menina bonita. Só que Spiricute, gente, não é menina bonita. Spiricute, no cearenseis, também é aquela mulher meio desafiadora, pra frente, que enfrenta, que faz barulho, né? Não tem só a acepção de ser alguém bonitinho. Mas por que o ChatGPT não entendeu isso? Porque é uma tecnologia do norte global. Ele vai, no limite, impor uma linguagem do norte global. Ele vai impor um vocabulário. Então, por que mais a mais os posts de Instagram são todos iguais, os trabalhos na faculdade, a coitada da professora é tudo igual, a linguagem parece que está tudo igual? Porque essas LLMs, elas operam dentro dessa esfera de colonialismo digital que vai refletir aqui no nosso sul global perspectivas do norte, né? Eu estou dando aqui um exemplo muito simplório, assim, de linguagem, mas a gente pode pensar em diversos espectros da vida que vão sendo modulados por essas linguagens, né? Por fim, para não me alongar mais na resposta, a minha pesquisa atual é sobre como as pessoas estão usando as LLMs para se aconselhar. E, André, assim, os conselhos são conselhos produtivistas neoliberais. Quase todos os que eu venho mapeando são de relaxe, tente ficar mais positiva. Então vamos montar um plano de ação para ver se você se sente melhor. Quem foi que disse que isso é um bom aconselhamento? Para mim, isso se insere dentro de uma seara neoliberal, né? É uma seara que recorta o coletivo para o conselho ser baseado totalmente numa performance de como o indivíduo sozinho ali se melhora. Então, no limite, essas LLMs também vão trazer essa perspectiva neoliberal do norte global, né? Eu acho que você, com essa deixa, Mônica, traz uma questão que eu acho que é muito significativa. E eu acho que é uma questão que a gente não tá... É uma discussão que a gente não está acostumada a ter no nosso campo. Quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente está falando de conceitos de psicoterapia, que é essa ideia de que a gente é trabalhador e a gente tem um trabalho, e o nosso trabalho vai ser condicionado pelas estruturas econômicas que modelam todo o sistema produtivo num nível mais macro, né? Então, eu acho que a pergunta que eu queria fazer para você, frente a isso, frente a todas essas questões que a gente vem discutindo, né, ao longo desse episódio, a plataformização, essa herança histórica que a gente tem, a questão da inteligência artificial, né, como a gente pensa saúde atrelado ao que é possível pensar de saúde no neoliberalismo também nesse lugar. Como você vê que toda essa dinâmica tem condicionado e até talvez determinado o tipo de cuidado que a gente pode oferecer para as pessoas? Como que toda essa estrutura tem impactado
a profissão de psicoterapeuta, né? O trabalho do psicólogo, de alguém na área de atendimento, na área da saúde. Como é que você vê essa conversa, essa discussão? Olha, é um debate tão complexo, né, André? Assim, por vezes até o termo saúde mental, nossa, me incomoda. Me incomoda demais porque lembra, né, que lembra: "Pô, mas caramba, esse negócio aqui que eu tô fazendo, essa profissão, no limite, tem os pezinhos fincados num dualismo, de um dualismo até mente e corpo". Quase como se a gente pudesse separar isso, né. Acho que a psicologia ela vai ter que se revisitar nesse lugar histórico dessa divisão, até para pensar que não tem produção dessa dita saúde mental. Então, bom, galera, se vocês querem falar de saúde mental, não tem produção da saúde mental fora do mundo material. Não há como se pensar nessa saúde mental sem pensar no corpo, na experiência, na vida, no econômico, no político, na sociabilidade. Então, assim, a princípio vocês nem deviam ter dividido, fatiado a saúde desse jeito. Mas agora que isso aí tá feito, o estrago, vamos ter que revisitar isso, né, vamos ter que revisitar para dizer assim: a saúde ela só acontece na materialidade. Acho que essa é uma briga muito grande que eu venho fazendo, né, na universidade, que assim, a gente fala de saúde mental como se isso aí fosse um fenômeno que acontece em Marte. Lá onde em Marte eu vou aplicar uma avaliação psicológica, eu vou fazer um tratamento psíquico, como se a saúde mental não fosse racializada, não passasse por estruturas de classe, de gênero. Então a gente no limite até tensionar o conceito de saúde mental, para pensar como a gente pensa em saúde de maneira ampla, de maneira coletiva e social historicamente situado, né. Sim. Nessa linha do que o André perguntou, porque eu sempre fico com essa questão, porque a gente acho que tem uma ânsia, né, de assim, de resolver coisas, né? E aí acho que essa popularização de desculpa usar o saúde mental, a gente vai ter que pensar mais então em alguma coisa para substituir, nem que seja para se expressar, né? É, fica muito isso, né? Então as pessoas conhecem categorias e diagnósticos e quadros clínicos e querem resolver imediatamente, né? Eu gosto muito, né, dessa visão de psicologia social, né, que relembra isso que você falou, né, ó, tem tudo isso aí, né? Então não é uma reflexão interna sobre a essência do eu que provavelmente vai resolver alguma coisa dessa ordem, né? Ainda assim eu gosto de reforçar, assim, dar uma provocada, né? Mas beleza, mas a partir dessa consciência ou desse entendimento de que existem toda essa estrutura influenciando, né, altamente, não só influenciando, né, criando essa condição pra gente, tem algo assim que a gente consegue pensar em direção à saúde das pessoas, né, o cuidado, retomando o que o André falou, né, ou o caminho seria mais, ó, precisamos pensar mais numa coisa, o negócio é ir pro coletivo, é meio isso que você quer dizer? Sim. Olha, apesar do meu ranço, né, Luiz, eventual ranço com a palavra saúde mental, vai ser tipo NR1, né, a gente fica ali meio com ranço, mas a gente não vai abrir mão do termo e a gente vai disputar aqui esse campo também, então, né. Então tá bom, vamos disputar o campo da saúde mental. E aí talvez trazendo um exemplo do meu cotidiano, né, eu consiga te ilustrar. Às vezes na universidade, tem lá a semana da psicologia. Aí, por exemplo, na semana da psicologia vão falar do suicídio. Aí um monte de indicadores de mal ou bom preditores, bibibi, bobobó. Aí discute aí a questão da saúde mental, um agravamento que pode levar ao suicídio. Agora, vamos lá, a palestra da Mônica de psicologia social. E aí as pessoas estão pensando que eu vou falar só de desigualdade social, de pobreza, e aí eu penso assim, mas não precisava da minha palestra agora para falar de desigualdade de pobreza. Eu precisava é que a palestra anterior, ela entendesse que ela não tem como falar de suicídio ou de qualquer fenômeno de saúde mental sem olhar a realidade onde ele é produzido. Eu precisava que a pessoa que está lá em avaliação psicológica entendesse que aplicar um construto que nem é validado para o Brasil, ou que nem deveria ser utilizado aqui, isso não deveria acontecer. Então, eu preciso que o pessoal da neuropsicologia entenda que, sei lá, privação de sono tem a ver com tantos aspectos materiais, sabe?
Então, acho que primeiro é a gente tensionar, né, esse fatiamento da saúde, esse fatiamento também da psicologia, né? Então, eu acho muito bonito, né, quando a Silvia Lane, ela diz assim: "Olha, toda psicologia é social". Isso não significa que agora toda psicologia ela vai se reclinar e vai ter que se tornar social. Não, significa que na gênese, na atuação de cada uma, ela reconheceu o que há de social ali na sua produção, né. Então eu não estou pedindo para a neuropsicóloga ser psicóloga social, mas eu preciso que ela entenda que não há como se fazer neuropsicologia em Marte. Ela vai ter que fazer aquilo no Brasil mesmo, num país que é dependente, e como é que isso vai atravessar a prática dela, né. Então se trata da gente, eu acho que trazer um pensamento até mais dialético para dentro da psicologia. O André uma hora brincou aí com a coisa do dado, da evidência, do tipo assim: "Gente, já está mais do que ultrapassado esse padrão, é extremamente racionalista dentro da psicologia". Um padrão que quer prezar pela razão, pelo dado, como se fosse, assim, a prática ouro máxima. A gente precisa tensionar esse lugar. Isso historicamente vai permanecendo na psicologia como se fosse a melhor prática, mas quantas vezes eu tenho o dado, eu uso o dado para apagar até a voz dos sujeitos. Não, porque eu tenho o melhor tratamento para você. Pô, o máximo que você tem é uma pesquisa aí feita, né, sei lá, numa determinada circunstância, mas em que momento isso vira discurso para você não ouvir os sujeitos, as pessoas que adoecem, em nome de um dado, que você quer proliferar esse seu dado aí como se fosse único e hegemônico. Acho que é por aí. Sensacional. Mônica, eu acho que eu acho a mim me tocar nesses assuntos e explorar todas essas questões, para mim tem uma potência muito grande. Eu gosto, na minha família sempre eu usava essa expressão de que o melhor antídoto para bolor é luz, né? Então vamos falar sobre essas coisas, né? Mas eu entendo que também, de vez em quando, as pessoas que estão ouvindo podem ficar num lugar meio tipo assim, bom, então acabou, né? Então, né, que eu faço agora, né? Então eu acho que pra gente ir encaminhando pro final, eu queria te fazer uma pergunta que é: como você vê, você falou assim, né, Bel, a gente vai disputar esse lugar da saúde mental. Como a gente cria esse campo de disputa? Aonde tá esse lugar de resistência? O que a gente pode fazer frente a isso? Se a gente quer ver um mundo diferente, assim. Acho que essa é a minha pergunta pra você. Perfeito, André. Bom, a gente tem que disputar esse lugar de, assim, calma, não é terra arrasada, né? Tipo, o capitalismo acabou com tudo, terra arrasada. Não, muito pelo contrário, né? Estamos aqui porque a terra não está arrasada. A gente tocou fogo em tudo, mas aí, quem sabe, a gente vai agora usar essa terra para fluir outras coisas, né? Então, eu acho que se é possível, e eu acredito que é numa construção, que essa construção parta sempre em torno do coletivo. O neoliberalismo, ele traz algo muito profundo das individualidades, dessa potencialização da racionalidade no lugar dessa performance do indivíduo. Quando é que a gente recupera o construir de algo que é coletivo? Tá aqui 3 pessoas no meio de uma tarde debatendo aí várias ideias e pensando em como adiar aí o fim do mundo, né, como diz o Krenak. Pô, que legal, ouvi coisas aqui do André, do Luiz, que também me colocam em reflexão, então como a gente produz mais disso, né? Outro dia, né, numa supervisão, a aluna falou assim: "Ah, mas aí eu vou fazer uma lista de lugares coletivos e vou dar para o meu paciente visitar". Não, se trata de potencializar que a pessoa possa ir se reconectando nesse coletivo, né. Então, sei lá, para trazer um exemplo muito individual meu, eu estou fazendo terapia já há um tempo com uma pessoa que é do Ceará. Nossa, para mim isso foi muito importante, me reconectar com esse meu coletivo, de ser do Ceará, de ser de Fortaleza, de me reconectar cada vez mais com essas origens, né. Então, a gente podendo se conectar com essas coisas que dão sentido, e que não dão sentido porque é individualizante, mas dão sentido porque fazem parte de uma construção maior. Então, no começo, né, o André estava até perguntando o que eu ando fazendo no meu currículo, e aí eu quis falar um pouco da minha pesquisa.
Mas para mim, a minha pesquisa me importa muito porque é uma pesquisa num coletivo, porque, quarta noite a gente vai se encontrar, é muito legal ouvir as outras pessoas, né? Então, eu acho isso muito importante. Principalmente fazendo convite aí para as psicólogas que estão ouvindo, que às vezes a gente se isola na clínica e esquece que toda construção ela tem que ter esse caminho do coletivo, né? Então, assim, meio que eu conheço o André pelo Instagram, estou conhecendo o Luiz, e para onde isso vai levar a gente? Não sei, mas quando a gente se coloca no coletivo, tem outra fruição, traz outras coisas, né? Então, eu acho que é retomar isso, que a gente possa retomar a coletividade, entender que não tem nada que a gente produz sozinho. E eu acho que talvez a gente responda com essa sua questão também, com essa sua fala, uma questão que eu fiz lá no começo de por que é tão interessante produzir tanto cansaço. Porque eu acho que as pessoas, quando elas estão esgotadas, elas não se encontram. E como a gente cria esse espaço de encontro para a gente poder juntos pensar em alternativas e criar alternativas e viver alternativas. Mônica, prazer ter essa conversa com você. Prazer poder navegar por esses assuntos. A sua generosidade, a sua didática, o seu conhecimento, uma delícia de conversa. Eu queria aproveitar esse momento agora, que é uma coisa que a gente sempre faz, e te passar a palavra para uma mensagem final. Uma coisa que você acha que a gente não abordou, que você gostaria de falar, alguma coisa que você queria reforçar, uma mensagem que você queria deixar, mas deixar esse espaço para você, para a gente encerrar a nossa conversa. Olha, eu acho que eu gostaria de terminar dizendo que eu, né, dentro até dessa última pergunta, eu acredito muito em outros futuros possíveis para o mundo do trabalho. Eu entendo toda a luta que está tendo aí da escala 6x1, que parece que nunca acaba, né? Mas eu acredito nesse tensionamento das forças, né. Às vezes a gente vê as contradições mais para o lado da derrota, mas, não sei, como boa marxista que eu acho que eu sempre vejo as contradições como uma possibilidade de avanço. Então eu convido, né, a quem ouvir que não fique só numa perspectiva de derrota, de tristeza, mas numa perspectiva de que todo retrocesso ou toda repetição, para falar com a galera de psicanálise, é também uma outra possibilidade de reelaborar e de avançar. Então eu quero, a partir disso, acreditar em outros futuros possíveis para o mundo do trabalho. Seja porque a gente vai sim chegar na derrocada aí da escala 6x1, acredito nisso, ou seja porque tem muitos trabalhadores hoje lutando contra a lógica plataformizada. Então eu quero sim acreditar nessa luta, nessa resistência e dizer assim: "É isso gente, nem tudo está perdido". Acho que ficaria então com a palavra esperançar, sabe, que o Paulo Freire lembra pra gente. Esperançar é essa força, que a gente não fica paralisado, não vou fazer nada. Não, eu acredito e eu sigo na luta, porque eu acredito que é possível sim. Maravilhoso, querida. Mônica, e aí como o André falou, a gente esqueceu de te avisar antes, né? A gente gosta de dar um tempo mais para a pessoa pensar, mas a gente tem esse quadro muito livre também para pedir uma indicação de algo. A gente tem essa brincadeira, ó, só não pode ser de saúde mental de novo. A gente vai ter que inventar uma palavra. Eu uso muito. Eu uso até em toda a introdução do podcast. Eu vou ficar a semana inteira, o mês inteiro até o próximo, pensando como é que eu vou refazer a introdução de outro jeito, né? Mas a gente brincou, não ter algo, porque que é uma forma de a pessoa, do nosso entrevistado, até ganhar uma humanidade além da autoridade dela naquele assunto, né? Então, é uma pessoa também que gosta de uma coisa diversa, né? Mas, como a gente falou, o trabalho também é muito presente, né? Na identidade e no que as pessoas fazem e consomem. Então, também não, né? Se tiver a ver com o trabalho, o que você quiser indicar, também não tem problema. É só não ter amarra nenhuma. Mas pode ser alguma coisa mais cultural, assim, num livro, exposição, série, filme, né? Qualquer coisa que você quiser, que você ache legal e possa indicar para o nosso público. Claro. Olha, ultimamente eu tô assim, embrenhada no mundo da tecnologia, pensando, né, parte do que a gente conversou aqui, então 2 obras para mim, assim, nossa, foram e estão sendo muito vitais. Uma obra é o Colonialismo Digital, que eu falei, do Davidson Faustino e do Walter Lippmann. Super recomendo essa galera que tá achando que a tecnologia vai salvar a gente, que aí a gente pode pensar de uma maneira interessante sobre isso.
E outra, que aí talvez algumas pessoas vão ficar estarrecidas, mas é um estarrecimento necessário, que é As Big Techs e a Guerra Total, do Sérgio Amadeu, professor também fenomenal, né, da UFABC. Então, eu recomendo essas duas obras, né? Para a galera que está aí também, como a Mônica, tentando compreender e pensar o mundo da tecnologia, acho que são duas obras bem legais. E o Nicoleles, né, o André falou, eu ontem comecei a ler o livro do Nicoleles, então é bem gostoso até então, estou terminando o primeiro capítulo, o livro recém-lançado dele, que é um romance. É um futuro meio distópico, mas é uma escrita legal, também estou gostando. A gente tem as nossas indicações também, né, Mônica, que a gente faz. Eu sempre fico muito preso às coisas mais recentes, assim, né, acho naturalmente. Eu vou indicar aqui, eu não sei se já falei no podcast em algum momento, que eu gosto muito de terror, né? Que é um gênero ingrato, porque não é muita gente que gosta, e tem muita coisa ruim que é feita em terror, né? Então é difícil ser um fã de terror. Mas eu fui assistir um filme que tá no cinema agora, fazendo um barulho aí, que chama Backrooms. E é um filme de terror que eu fiquei fascinado, gostei muito, muito mesmo. Pra quem gosta de terror, acho que vale muito a pena ir assistir. E um livro que eu ia indicar também, aí é por acaso, eu gosto de terror, mas por um acaso também é um terror. Mas eu não sou esse louco, não, que só consome isso, tá? Mas é muito interessante, que é uma coletânea de contos, de textos de terror, contos de terror brasileiros do século XIX. E é muito interessante porque a gente nem sabe que isso existe, né? É um gênero que... Eu li, por enquanto, só a introdução em que os pesquisadores falam um pouco do terror brasileiro, ainda mais do século XIX, né? E como... justamente a história do Brasil e a forma como a literatura, principalmente moderna, se impôs, apagou completamente a produção, né? A crítica era sempre muito oprimindo e deixando de lado qualquer coisa que parecesse do fantástico ou do terror. Quando isso surgiu, veio na forma do fantástico, muito da América Latina, mas também com uma boa dose nacionalista e regionalizada, e menos desse imaginário puramente das coisas fantásticas por si só, né? Isso ficou muito empobrecido, ou pelo menos oculto no Brasil. E chama Tênebra, o livro. Então é muito interessante para quem gostar também. E você, André, tem a sua? Eu vou indicar um texto que dá pra achar na internet, que é um texto que eu gosto muito, que é um texto da Ursula K. Le Guin, que é A Ficção como uma Cesta, que é um livro, é um texto que eu acho muito bonito, que ela vai fazer ela vai discutir essa ideia de que a gente acha de que a primeira ferramenta que a gente inventou foi a flecha, né, a arma, e ela vai combater isso dizendo que, na verdade, o primeiro artefato humano é a cesta, é uma coisa que cuida, que guarda, e ela vai discutir como a gente pode pensar narrativa e ficção a partir da cesta e não a partir da flecha. E ela vai até dar umas cutucadas em algumas coisas da jornada do herói, esse tipo de coisa, assim. É um texto dela que eu gosto muito, assim. Recomendo demais Ficção como Cesta, que é uma coisa bem, bem bacana mesmo. É legal, vai um pouco na linha de que toda distopia é uma catástrofe, né? E, na verdade, não necessariamente. Tem coisas que são... Tem até um nome, assim, eu não lembro agora, mas são essas coisas ficcionais de futuro, mas que não são apocalípticas, né? Vai um pouco nessa linha, talvez, colocar um outro ponto, né? Tem um gênero que chama Solar Punk, que é o contrário é isso. do Cyberpunk. Solar Punk. Solar Punk é um gênero bem interessante pra dar uma olhada. Fica a referência também desse gênero, que é muito legal. Olha, eu achei tão legal isso que o André falou, faz a gente até sair daqui pensando assim, talvez a gente tá construindo mais cesta do que flecha. Isso me dá esperança, sabe? Fantástico, Boa. fantástico. É sobre isso. Ótimo. Obrigado, Mônica, mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, sua simpatia aqui. Obrigado mesmo. Esperamos ter você de novo aqui para falar mais vezes, né? E 1000 temas que a gente poderia tratar referentes a esse assunto e outros que você se interessar também. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hadzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros.
Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @entrementespodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.